A partir do momento em que tocamos um ensinamento metafísico, porém, começamos a nos condicionar em outras linhas. Por exemplo, se ponderássemos a declaração: a ninguém chame de Pai sobre a terra, um é o vosso Pai que estás no céu, e, se a verdade deste princípio fosse alguma vez registrada em nossa consciência, em breve seríamos capazes de olhar ao redor e dizer: ó, então há apenas um Criador, e todos nós somos filhos desse um. Somos todos iguais aos olhos de Deus. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda e real desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta que devemos reconhecer Deus como o único Pai celestial. Dentro desses assuntos, mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre o que é o autoconhecimento? Ô Gilson, o autoconhecimento é a ciência da verdade sobre você. Você tem uma visão sobre você, uma ideia, um pensamento, uma crença. Você assumiu essa crença, assumiu essa visão, essa ideia, como sendo você. No entanto, você desconhece a realidade sobre você. A verdade sobre você está oculta. Nós temos dois aspectos aqui. O primeiro é esse que nós assumimos, do qual não temos nenhuma ciência, nenhuma consciência, que é a pessoa que acreditamos ser. Nós estamos vivendo com todos os quadros presentes em uma pessoa. A presença da pessoa que você é carrega diversas formas de problemas de ordem psicológica. E isso naturalmente está em expressão dentro das nossas relações com o mundo à nossa volta. A vida é algo acontecendo dentro de relações. Nós temos diversas formas de relacionamentos. Relacionamentos com objetos, com pessoas, com situações, com nós mesmos, com pensamentos dentro de nós, sentimentos, emoções. E nós desconhecemos esse aspecto, que é o aspecto da pessoa. A presença da pessoa que você é. Você desconhece. A ideia, o conceito, a crença que você faz sobre si mesmo se mantém como uma verdade desconhecida para você. E em razão disso, você está na vida sobrecarregado de problemas, produzindo não só para si mesmo, mas para o mundo à sua volta, todo tipo de problemas, porque você desconhece a verdade sobre você, neste primeiro aspecto. E o segundo aspecto é a realidade daquilo que é você, em seu ser, em sua natureza divina, em sua natureza essencial. É a presença do autoconhecimento. A clara revelação daquilo que o eu, a pessoa, o ego representa. A verdade sobre a pessoa, que nos dá a possibilidade de irmos além desta condição de desordem,
confusão, problemas e sofrimento. Para a revelação daquilo que aqui está presente como sendo a realidade da própria vida, que é a realidade de Deus, que é a verdade do seu ser. Portanto, quando usamos aqui a expressão autoconhecimento, não estamos usando no sentido em que a maioria das pessoas usam aí fora. Não é alguém melhorando, se aperfeiçoando, adquirindo virtudes e abandonando vícios, encontrando técnicas de relações humanas para se relacionar melhor com outras pessoas. Aqui não se trata do conhecimento da pessoa, mas da revelação da verdade sobre a pessoa. Isso é uma outra coisa. Qual é a verdade sobre a pessoa? Nós desconhecemos. Porque estamos vivendo na ideia, na crença, no conceito da pessoa. É desse conceito, crença e ideia que precisamos nos livrar. Quando as pessoas usam expressões como o despertar ou iluminação, elas não compreendem que estamos aqui no uso de expressões como essas expressões, apontando para algo além do conhecido, algo além da pessoa. E não para uma pessoa iluminada, para uma pessoa desperta. Portanto, toda a ideia de mudança para a pessoa, a partir de uma técnica, método ou prática de autoconhecimento, não é disso que estamos tratando aqui. Nós precisamos nos aproximar da vida, da realidade da vida. Porque não estamos vivendo a realidade da vida. Estamos assumindo a suposta vida. A vida que conhecemos, que é a vida da pessoa. A compreensão desse primeiro aspecto, que é o aspecto do eu, do ego, requer este olhar para todo o movimento interno da consciência em nós, da mente em nós. E assim nos livramos da ilusão do eu, da ilusão do ego. Então nos aproximamos da visão da vida, da realidade sobre nós mesmos. O que nós temos colocado aqui é que nós temos a verdade sobre quem nós somos, sobre o que nós demonstramos ser, parecemos ser, sobre a pessoa que está vivendo neste padrão de mente programada para viver assim. Nós chamamos de mente condicionada. A verdade sobre a pessoa, a compreensão sobre o que é a pessoa. Portanto, a verdade sobre a pessoa, compreendida, esclarecida, nos coloca diante da realidade do que somos. Assim, existe esta realidade, que é a realidade do que somos. E isso é algo desconhecido, de uma indescritível beleza, algo além da mente, além do pensamento, além de tudo aquilo que o pensamento possa reconhecer, possa imaginar. E temos a verdade da pessoa,
Aqui estamos lhe convidando a investigar a natureza do eu, a natureza sobre a pessoa, a verdade sobre ela, a verdade sobre você. Uma vez claro esta verdade sobre você, a ilusão se dissolve. A presença da ignorância. Ignoramos a realidade daquilo que realmente nós somos, porque estamos vivendo na ilusão, estamos vivendo na ignorância. Essa é a ignorância da pessoa, esta é a ignorância do eu, deste que está presente, interagindo com o outro a partir da ideia de separação, do sentimento, do pensamento e crença de dualidade. É isso que termina quando a realidade daquilo que somos se mostra presente. Você pergunta sobre a visão. Qual é a minha visão sobre o autoconhecimento? A ciência do autoconhecimento é a revelação de que não existe o eu, não existe o ego, não existe esta pessoa. No entanto, é muito paradoxal, porque o que vemos presente em todo este movimento da vida que nós conhecemos é a pessoa. Nós estamos diante de diversos quadros de sofrimento, de confusão, de desordem, porque estamos vivendo como pessoas. E, no entanto, o que temos aqui de paradoxal é que não existe tal coisa como a pessoa, como alguém. O que temos é um movimento de expressão de pensamentos condicionados neste corpo e nesta mente, assumindo a ideia, a crença, a ilusão, vivendo na ignorância, se comportando assim. Podemos romper com isso, nos livrarmos disso. Isso requer, naturalmente, uma aproximação da verdade sobre aquilo que nós somos para a realidade daquilo que aqui está presente, além deste eu, além deste ego. Portanto, a base para uma vida em liberdade, em paz e felicidade, em sabedoria, é a presença da realidade divina, do despertar desta consciência, desta ciência de Deus. É o que estamos aqui com você, trabalhando. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que faz o seguinte comentário. Mestre, eu tenho um bom trabalho, família, mas sinto um vazio constante. Como me libertar disso? Ô Gilson, quando você diz que tem um bom trabalho, família, mas há um vazio, como podemos nos aproximar desse vazio? Porque a não ser que você se aproxime desse vazio, não pode tomar ciência do que ele representa. Geralmente, a ideia é de se livrar do vazio, é de se libertar do vazio, como você coloca. Você quer se libertar disso, você quer se libertar do vazio. Mas o que é esse vazio? Quando você diz, eu sinto um vazio, esse sentimento de vazio é algo separado de você? Ou a presença do vazio demonstra que você está presente?
Você não teria ciência do vazio se não estivesse presente. Repare como isso é importante. O que é que isso nos mostra? Que não existe uma separação entre o vazio e você. Então coloque de lado a ideia de se libertar do vazio. Porque a ideia de que o vazio é algo separado de você, do qual você pode se livrar, do qual você precisa se livrar, é apenas uma ideia, um pensamento, uma imaginação. Porque a presença do vazio, constatada por você, é você presente no vazio. Não existe nenhuma separação verdadeira entre o vazio e você. Aqui temos a chave para o fim do vazio. O vazio termina quando o eu não está. O seu problema não é o vazio. O seu problema é você presente. A presença do eu, a presença do ego. A presença de um centro que se vê separado da vida, separado do outro, separado de tudo o que está acontecendo aqui, neste momento. O sentimento do eu nos coloca em uma posição de isolacionismo, de separação e, naturalmente, de falta de alguma coisa, de carência de alguma coisa. Então temos a presença do vazio. A presença do eu é a presença do vazio. Aquilo que pode libertar você do vazio é a ciência da realidade deste ser. É o fim da ilusão deste eu, deste ego, desta pessoa. E por que dizemos o fim desta ilusão? Porque este eu, este ego, ele se assenta, ele se sustenta na ideia, no pensamento, sentimento de separação entre a realidade de ser e a vida. Então temos a presença deste eu, que está vivendo esta separação, esta dualidade, e, portanto, esta dor da separação, esta dor da dualidade, esta dor do vazio. Não é só o vazio que está presente no eu. Todos os diversos quadros de sofrimento psicológico, ansiedade, raiva, medo, tédio, angústia, preocupações, é algo presente no modelo do eu, desta entidade que se vê presente separada da própria vida e querendo se livrar daquilo que produz sofrimento para ela. No entanto, a crença básica desta separação diz dentro da sua cabeça, no pensamento, que há uma separação entre o sofrimento e você, entre o vazio e você. É a presença da compreensão da verdade sobre você que lhe coloca diante da realidade deste ser, que é a realidade divina. Assim nós temos a verdade sobre você, que o pensamento conta, que o modelo de condicionamento mental que nós temos conta, nos fala, e temos a realidade deste ser,
a real verdade daquilo que é você. É a realidade divina. A verdade que você assumiu, que você está vivendo, é um equívoco, um engano, uma ilusão. Aqui estamos propondo a você um trabalho nesta direção, para nesta vida assumir a realidade do que ela representa, sem o eu, sem o ego, sem toda esta confusão e sofrimento presente na pessoa. Então aqui sim temos o fim para o vazio. Não é você se livrando do vazio, é a ciência deste ser. A realidade do seu ser não carrega esse vazio. É a pessoa, é este mim, este eu, na ideia de vir a ser, de se tornar, de alcançar, de obter, de se livrar, que carrega o vazio. Portanto, nós temos a realidade de ser e na mente estamos produzindo a ideia do vir a ser, na separação, na dualidade e, portanto, sofrimento, no vazio, nesta dor, que é a dor da separação. Há uma realidade aqui presente, a verdade da vida, a verdade de Deus, a realidade do seu ser. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde diretamente às nossas perguntas. E segundo, e mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de presença à sua volta. E nesses encontros, a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre de maneira espontânea, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes e podemos ter um vislumbre, uma compreensão desses assuntos. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.